E a gente volta a falar então dos bastidores de Brasília, porque documentos enviados à CPI dos atos golpistas no Congresso mostram, segundo parlamentares, que Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou vender um relógio Rolex, da marca Rolex, recebido em viagem oficial. Durante uma viagem oficial do governo brasileiro à Arábia Saudita, no dia 30 de outubro de 2019, o rei da Arábia Saudita doou ao então presidente Jair Bolsonaro um conjunto de objetos valiosos. Entre eles havia um relógio Rolex. Não é possível afirmar que é o mesmo que Cid tentou vender. Em 11 de novembro de 2019, o Rolex que Cid tentou vender foi protocolado no gabinete adjunto de documentação histórica do Gabinete da Presidência da República como acervo privado. Nesse mesmo registro consta uma liberação do relógio no dia 6 de junho de 2022. O destino era o gabinete de Bolsonaro. Quem assina a retirada do Rolex é o tenente Osmar Crivellati, que fazia parte da ajudância de ordens da presidência, Quando Bolsonaro deixou o cargo, Crivellati foi escolhido por ele como um dos auxiliares pessoais a que tem direito como ex-presidente. Também em 6 de junho de 2022, data em que o relógio foi liberado do gabinete adjunto de documentação histórica, Cid trocou e-mails em inglês para tratar de uma possível venda do relógio por $60 mil. Ou seja, mais de R$291 mil. Michel Magu, né, esse ex-ajudante de ordens aí, o Mauro Cid, tem cada vez mais se enrolado, cada vez mais está complicado explicar aí a atuação dele, né, ainda no governo Bolsonaro. Com certeza ele está numa situação de ter que justificar, mostrar. Essas investigações estão deixando claro o envolvimento, as más intenções, mas ainda não configura o crime, ainda tem um devido processo legal, jurídico, que deve ser analisado. Com certeza ele deverá se explicar na justiça brasileira e, além de tudo, nós sabemos o quanto ele é uma pessoa ligada ao presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele sendo julgado e condenado, tudo isso ainda não afeta diretamente o presidente. O presidente consegue sair ileso das acusações, mas o Cid provavelmente tenha que se explicar perante a justiça e está numa situação muito complicada, inclusive perante o Exército, até de poder perder a sua própria aposentadoria dentro das Forças Armadas brasileiras. Obviamente falando sobre seriedade e compromisso com o Estado brasileiro que devemos ter em condenar esse tipo de práticas. Em Goiânia, 8 horas e 45 minutos e o advogado Jocino Correia, de 44 anos de idade, que diz ter dado um conjunto de pedras semi-preciosas de R$400 ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante comício em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, em setembro de 2022, afirma que está à disposição para eventuais esclarecimentos à CPMI do 8 de janeiro. Jocino afirmou querer esclarecer o que chamou de narrativa mentirosa sobre o caso. O advogado confirmou que o conjunto dado a Bolsonaro é composto por 12 peças que teriam sido compradas em uma feira na Praça Tiradentes, no centro de Teófilo Otoni. Depois, comprou um estojo e mandou gravar nele a frase de Jocino para o presidente Bolsonaro. Ele relata que o encontro com Bolsonaro foi coisa de segundos e o advogado disse que entrará na justiça contra a deputada Jandira Fegali por crime contra a honra. Ela sugeriu, durante a CPMI do 8 de janeiro, que as pedras teriam origem no garimpo ilegal. No último sábado, em uma rede social, Bolsonaro declarou ser vítima de calúnia por causa das declarações de Fegali. Horas depois, Jandira escreveu que o ex-presidente confessou o crime ao admitir ter sido presenteado com as pedras. Segundo ela, documentos indicam que as pedras seriam preciosas e diz que, caso não sejam, Bolsonaro precisa provar. Ela ainda disse que não há como saber se Jocino Correia está falando a verdade. Na quinta-feira, 8 congressistas da CPMI do 8 de janeiro, incluindo Jandira, pediram à PGR que investigue Bolsonaro por improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Dizem que o fato de as pedras supostamente não terem sido registradas vai contra o Código de Conduta da Alta Administração Federal.
Michel Magu, mais um presente que o Bolsonaro vai ter que justificar? Mais um presente que o Bolsonaro deverá justificar, com certeza, mas o que a gente vê é a articulação, o trabalho que se tem de ambas as partes de macular, negativar, deixar em evidência os erros dos seus opositores. Nós vemos na própria deputada, nós não conhecemos nenhum projeto dela nesse Congresso neste momento, mas já sabemos que ela, neste momento, está acusando, está mostrando provas que o presidente pode ter cometido ato de improvidade. Acredito que o momento do Brasil, reitero esse meu posicionamento, se o Bolsonaro cometeu ilícito, tem que ser condenado por improvidade, como também já está inelegível. Só que os deputados também têm que começar a trabalhar em prol do Estado, em prol do governo federal, criando leis, debatendo, por exemplo, a discriminação da maconha, que tem que ser legislada agora pelo STF, porque no Congresso não houve esse debate. Então, o Congresso, mais preocupação com as pautas nacionais e menos com Bolsonaro.